Vamos lá? 2, tá. Boa tarde, Cássio. Boa tarde. Bom, para a gente começar, eu queria saber, desde das últimas 2 entrevistas coletivas do Carille, que a gente vem recebendo alguns relatos, conversando com algumas pessoas e recebendo o feedback de um certo descontentamento ou irritação com algumas coisas que ele disse, né? Que atingem não só os garotos, como foi daquela vez, mas agora a diretoria, quando ele cita jogadores que ele não recebeu. Sim. E alguns jogadores até mais experientes do grupo, quando ele exalta quem ele não tem ou quando ele fala que o time não merece a posição que está. Então eu queria saber, você individualmente, você se sente incomodado quando você ouve o Carille dizer publicamente que o time não merece o G4, que fez só 10 bons jogos, que outros que ele poderia ter e não tem são melhores? Então, como é que você tem recebido as declarações públicas do treinador, por favor? Olha, na verdade, vou ser bem honesto, eu não tenho visto muitas, não que eu tô falando que ele tem mentira, mas eu não tenho acompanhado muitas notícias, é porque eu tento me blindar um pouco sobre isso, porque até quando tu começou, falou sobre o descontentamento de jogadores, é difícil até responder isso, porque o grau de comprometimento de todos os jogadores é muito grande, e é que vocês muitas vezes não acompanham o que acontece ali dentro, mas tipo, a interação com o Carille, com os jogadores, não vejo ninguém incomodado, assim, tô sendo bem honesto, assim, ninguém incomodado, todo mundo comprometido em se ajudar. Eu acho que sempre foi uma marca muito forte isso do Corinthians, a união entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Então não vejo assim essa situação. Acho que tudo se criou uma situação, de repente concordo que a gente não vem jogando grande futebol, acho que a gente vem um pouco abaixo, mas se a gente for ver os resultados são bons. Se a gente pegar o ano assim em geral, o time foi campeão paulista, a equipe acabou caindo fora para o Flamengo, que é na minha opinião, a melhor equipe do futebol brasileiro hoje, a mais constante, mais regular do futebol brasileiro hoje. A gente chegou numa semifinal de Sul-Americana e a gente está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Lógico, se você pergunta se tem que melhorar, lógico que nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar, temos que evoluir, faltam 13 rodadas para esse campeonato. A gente tem que se manter lá entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, confirmar, porque a gente sabe que se disputar uma pré-Libertadores, já começa o ano com uma pressão de classificar, e hoje são 2, eu acho, 2 mata-matas, então acelera um pouco o processo do time no começo de temporada. Então é importante, assim, eu acho que nós estamos aí para se ajudar, cara. Eu acho que, lógico, quando o time não está bem, não está ganhando as partidas, acaba perdendo um clássico, a cobrança é maior, a pressão é maior, mas falando assim, de dentro do clube, assim, e eu converso com todo mundo, me dou bem com todo mundo, assim, a gente não vejo isso que estão falando, que há descontentamento dos jogadores. Eu acho que o jogador tem livre, assim como o treinador tem o livre... pode falar o que pensa, o que imagina, cada um tem seu jeito de pensar, sua maneira de pensar, mas não vejo atrito, descontentamento, um nível de treinamento alto, os jogadores que às vezes não vêm jogando vêm fazendo um nível de treinamento muito bom, assim. Então eu acho que de repente algumas coisas, no meu ponto de vista, não são verdades, e isso, numa situação quando o time de repente não vem tão bem e acaba perdendo um clássico, esse tipo de notícia cai tudo junto e acabam trazendo coisas negativas. Cássio, a gente já falou algumas vezes antes, né, meses atrás, enfim, já há um bom tempo, que a sua saída de bola com os pés de reposição melhorou demais, né? Sim. Mas eu tenho notado nos últimos jogos que você fica bem irritado com a partida em andamento, às vezes com a possibilidade de fazer essa reposição e você não tem opções. Sim. Eu queria saber assim, por que está tão difícil de jogar? E isso não é só você, mas principalmente a saída ali de trás, às vezes o time fica trocando a bola ali atrás e não tem essa saída. Sim. Por que na tua análise está tão difícil de vocês conseguirem iniciar jogadas, construir as jogadas? Eu acho que a parte de sair jogando, eu acho que é uma coisa que você está sempre evoluindo. Tem que estar sempre evoluindo. Eu acho que eu tinha até é engraçado, e concordo contigo, mas eu acho que é o fato, assim de como a gente tenta ver as equipes adversárias nos vê. Tipo, nós tínhamos tem uma bola que eu consigo jogar lá no chão. Geralmente, quando eu pego a bola na mão e rapidamente tento fazer uma ligação no chão para o jogador. Só que hoje é difícil também pelo fato das pessoas já estarem ligadas. Jogou alguns jogos, acho que foi contra o Ceará, contra o Flamengo, alguns jogos que eu tentava armar para bater, os jogadores já fechavam minha linha de passe, só que a gente tem que melhorar, tem que evoluir. Acho que isso entra também na fase de evoluir, eu tenho que evoluir com os pés, tentar chamar mais para ter mais opções para eu poder fazer isso em conjunto. Não adianta
eu querer aqui jogar a culpa para os caras que estão ali ou eu achar que eu tô errado. Eu acho que é todo mundo junto. Eu acho que na situação boa todo mundo está junto, na situação negativa tem que estar junto. Acho que não tem que apontar o dedo para esse ou para aquele. Nós temos que estar todo mundo junto para fazer o Corinthians voltar às vitórias e se manter lá em cima. Cássio, boa tarde. Você já falou aí que está procurando se blindar com relação ao noticiário para se manter focado nos treinamentos, não acompanhar muito as críticas que são feitas, mas acho que, dadas as circunstâncias, com as redes sociais, uma coisa ou outra deve passar para vocês no grupo. Por exemplo, a gente percebe nas redes sociais, a torcida do Corinthians, grande parte dela, com paciência, muito pouca paciência com o desempenho ofensivo do time. O pessoal que idolatrava o Fábio Carille hoje já não defende com tanto afinco assim. Por conta disso, a gente sabe do tempo que o Carille tenta fazer essa evolução acontecer. Você acha que é um momento decisivo ou até crítico para o Fábio Carille na temporada? Esses jogos, por exemplo, contra o Goiás agora e contra o Cruzeiro? Não, acho que não. E o fato de eu não vejo só quando o time de repente não está num bom momento. Eu não vejo também quando o time está bem. Porque eu acho que você tem que ter. Eu acho que é pior ainda quando você está muito bem. Quando você está muito bem é pior quando que você de repente não acaba errando aqui ou ali. Porque quando você está bem você tem que controlar seu ego para não errar. Porque eu acho que você está mais próximo de errar quando você está bem. Então é uma coisa que eu faço, que eu vejo que é poucas coisas. Mas o futebol não adianta, é resultado. Se o time estivesse bem, estivesse ganhando, a torcida ia estar elogiando. Como o time não está bem, a torcida às vezes há bastante crítica, mas assim, pelo que eu vejo, assim, eu concordo que nós temos que ser melhor. Nós temos que melhorar nosso jogo, tentar evoluir, assim, mas não é por falta de trabalho, de dedicação, de empenho. Eu acho que tem isso. Eu acho que sempre foi uma das grandes marcas do Corinthians. Eu acho que, como eu respondi antes, não adianta a gente ficar achando culpado. De repente, ofensivamente não tá tão bom, mas é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E sendo a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, não é só a linha defensiva ou o goleiro que são responsáveis, é o time todo. Eu acho que nós temos que evoluir, tem tempo ainda para evoluir, tem 13 partidas aí, 13 partidas importantes. E lógico que aqui no Corinthians, quando você não está ganhando, a pressão sempre tem pressão, mas nós estamos completamente juntos, com o treinador, com a diretoria, os jogadores, nós estamos todo mundo no mesmo barco e vamos até o final. Você foi escolhido para dar essa entrevista aqui, não foi à toa, porque é um dos líderes do elenco, no momento assim mais turbulento, normalmente acontece isso. Queria que você falasse sobre outro cara que está há bastante tempo aqui, que passou por um momento bem difícil, aí, acho que está passando ainda, que é o Ralf, que se envolveu num acidente com o carro dele. Você chegou a conversar com ele, como é que está esse jogador, a cabeça dele, já superou o episódio? Sobre o Ralf, eu não sei exatamente o que aconteceu, até porque não cabe a mim, eu acho que é uma coisa particular dele. E não entendo, a única coisa que eu perguntei se ele estava bem, e ele está bem, ontem já treinou normalmente, está bem, já é um cara experiente, então o importante é ele estar bem, aí não entrei em detalhes, não perguntei para ele o que aconteceu, como foi que aconteceu, até porque é uma coisa particular dele, eu acho que essas coisas, eu falo por mim assim, eu também não, quando acontece alguma coisa negativa, eu não gosto que as pessoas me perguntem, eu acho que tem que o cara se sentir à vontade em falar sobre isso, então, mas pelo que a gente vê assim no dia a dia, tem conversado normalmente aí, ontem treinou e é um cara que a gente conta muito e um cara muito importante para nós aqui no clube. Cássio, pelo que o Corinthians está apresentando no brasileiro, né, caiu um pouco de rendimento, para você o Corinthians merece estar entre os 4 primeiros? Eu acho que sim, na minha opinião sim, não estou, até porque eu fiquei sabendo que o Fábio falou que não, mas eu não estou aqui para debater ou para confrontar ou para criar uma polêmica sobre isso, né? Porque eu não sou desse perfil e eu estou sempre para ajudar e para acrescentar para o clube, mas eu acho que sim, eu acho que tem trabalho, tem dedicação, de repente não foi as melhores exibições os nossos jogos, mas tem jogos que você e eu acho que em 2017 a gente fez muitos jogos que a equipe adversária foram muito melhor que a gente conseguiu a vitória. E de repente não foi tão falado porque conseguiu a vitória. Eu acho que clube grande, eu acho que o Corinthians, que é um clube diferente, o resultado sempre vem em primeiro lugar. E agora, chegando na reta final, eu acho que nem o desempenho vai ser tão falado, mas sim a pontuação, vitória, você pontuar, você tá lá em cima, até porque está chegando no final de temporada. Mas eu acho que sim, tem muito trabalho,
é legal porque você vê jogadores, os que jogam, quem não joga, tenta manter o nível de treinamento alto, o comprometimento de todo mundo, assim, é muito legal. Então, no meu ponto de vista, pela dedicação e empenho que a gente vê internamente e comprometimento de todos, eu acho que nós merecemos sim estar entre os 4. E você estava falando também muito, né? Um não pode ficar apontando para o outro e as pessoas têm que se ajudar. Mas esse tipo de declaração, desculpa, preciso te perguntar, isso atrapalha? Primeiro, o Fábio é nosso líder, né? O Fábio é o nosso treinador. Eu acho que se deve respeito. Mas eu acho que, cara, é uma situação até que muitas vezes falaram muitas coisas sobre mim. Acho que até em 2016 isso, que eu fui bastante criticado pelo momento que eu vivi, e muitas vezes falavam coisas assim, mas às vezes não leva como relevância, sabe? Tipo, tu não pode levar muitas coisas pelo lado negativo. Eu acho que nem toda crítica é negativa, sabe? Só não... Acho que não... Eu acho que, assim, desculpa, assim, mas eu acho que às vezes estão criando uma polêmica maior do que é, e de repente pelo nosso empenho dentro de campo e de repente por ter perdido um clássico, sabe? Eu acho que aqui tudo é resultado. Eu acho que lógico que a crítica pelo nosso desempenho, a crítica porque não vem jogando futebol, mas a gente tem que ver no contexto geral, todo ano, tudo que vem acontecendo. A gente já fez mais de 60 jogos, o que a gente conseguiu, a gente está no G4, e é uma situação até para como exemplo como no passado não precisa nem dormir, o time, né, acho que a gente estava com essa pontuação na 37ª rodada, cara, e era uma situação que tu acordava de madrugada. Puta, mas a gente está brigando para não cair, uma situação, então, hoje a gente está numa situação de repente não está jogando um grande futebol, mas está em 4º lugar no campeonato, então tem que se valorizar o que tem feito também, que nem tudo está errado, nem tudo é negativo, lógico, você tem que ser futebol, e esse ano, vai ser o ano que vem, vai ser sempre, você sempre tem que tentar melhorar, tentar evoluir, então eu acho que é nesse caminho, e é como tu falou, a gente não tem que ficar apontando, porque o Carille falou isso, ou porque fulano falou aquilo. Cara, nós temos que continuar unidos como a gente como time, como equipe, e continuar trabalhando. Oi, Cássio, boa tarde. Em qualquer esporte, né, qualquer vitória esconde muitos erros, você estava falando exatamente isso, né, e as derrotas não quer dizer que tudo está errado. Sim. Mas muito tem se falado da forma que o Corinthians vem jogando há muito tempo. O Carille, até na entrevista, falou assim, alguns jogadores não estão entendendo a nossa filosofia. Enfim. Você acha que é preciso reciclar a forma do Corinthians jogar? Você acha que é um caminho para melhorar e atingir o melhor futebol ainda nesse Campeonato Brasileiro? Eu acho que para a gente mudar e evoluir precisa de tempo para trabalhar. Eu acho que precisa de tempo, não é uma coisa, uma situação, até porque se ele chegar e de repente, eu vou mudar o jeito de trabalhar de um dia para o outro, aí sim que não vai dar certo. Eu acho que tudo precisa tempo, precisa trabalho, mas nessa situação é difícil. Acho que só a próxima semana que nós temos a semana livre de trabalho. O resto é até o final do ano, 4º domingo. Mas o que ele tiver e quiser melhorar, eu tenho certeza absoluta que todos os jogadores vão tentar fazer da melhor maneira possível. Se ele achar que tem que mudar o sistema de jogo ou achar que tem que evoluir algumas situações, eu acho que vai ter comprometimento de todos e todo mundo vão abraçar, porque eu acho que esse é o espírito assim, de grupo, de equipe, e vejo muito isso. O que ele fizer, até porque ele é nosso treinador, a gente vai tentar ajudar ele da melhor maneira possível. A gente está muito claro essa sua posição de perder um clássico, as críticas ficam mais exaltadas, né? O torcedor principalmente fica enfurecido, mas assim como disse o Carille, já são críticas que vêm se arrastando desde antes do título do Campeonato Paulista, até gerou aquela coletiva do Carille, na entrevista coletiva do título, falando que foi o título que eu menos mereci, talvez, que mesmo com o título já vinha sendo criticado. O que pegou agora, até em conversas com pessoas, não do elenco, mas sim da diretoria, que parece que incomodou mais, segundo o que foi passado de dentro para fora, é a questão de citar alguns jogadores do elenco, né? Sim. Então, até um dirigente, vou te revelar, falou para mim assim, você imagina o jogador que joga na posição que o Carille vai lá para a coletiva e diz assim, poxa, eu não tenho o jogador que eu queria para aquela posição, porque eu queria o Rodriguinho, cito o Gabigol, o Roger Guedes. Ele falou, imagina o jogador que joga nessa posição. Como que ele ouve isso? Você é jogador, então você deve tentar, talvez pode passar para a gente, como que um jogador absorve isso,
um jogador que ouve isso sobre a sua posição do seu técnico? Eu acho que, vou falar por mim, treinando, se dedicando, ou de repente mostrando para o treinador lá dentro de campo que pô, em 2016 ninguém falava que eu ia voltar a ser o goleiro do Corinthians, que eu ia embora, que eu estava mal, que eu estava gordo, e umas épocas eu estava mesmo, um pouquinho acima. Mas eu acho que é trabalho, eu acho que a resposta do jogador tem que ser sempre dentro de campo. Eu acho que não tem outro caminho, cara. É dentro de campo, é treinando, se dedicando, tentando fazer o melhor, assim, o que vem fazendo, sabe? Mas eu acho que se for pegar para todos os treinadores do futebol brasileiro, algum treinador vai ter algum jogador que ele queria ter trazido. Eu acho que de todos, não tem um que não queira, de repente, eu quero esse jogador e o jogador não vem, sabe? Mas cara, eu acho que nós temos um grupo muito competente, um grupo muito bom. A gente pega jogadores que foram contratados, são jogadores que eram protagonistas em outros clubes aqui do Brasil, jogadores que tiveram sucesso. E é isso aí, o nosso time é esse aí, a gente vai estar junto com o Fábio, vai estar junto com a diretoria, todo mundo em conjunto para nós nos mantermos lá em cima e voltar a fazer jogos consistentes, jogos para conseguir vitórias e eu acho que é uma coisa importante, tentar fazer jogos melhores, tentar evoluir o nosso futebol, de repente não sofrer tanto e fazer jogos consistentes. Eu acho que nós precisamos, acho que não só disso, precisamos que a torcida do Corinthians continue nos ajudando. Pode ser que esteja meio chateada, meio triste, de repente, com o desempenho da torcida, da equipe, mas eles não sabem a importância que eles têm para nós. Então, o Corinthians é muito grande e eu acho que a torcida do Corinthians sempre vem em primeiro lugar, né? A grande força do Corinthians é a sua torcida. Então, eles que continuem nos apoiando e nós dentro de campo vamos tentar fazer de tudo para esses últimos 3 jogos, nos mantermos lá em cima e em busca do que for possível. E queria que você, para encerrar, falasse do Goiás, próximo adversário, né? Tem feito um grande segundo turno, mudou bastante lá. Queria que você passasse o que vocês estão vendo, o que vocês estão esperando desse jogo, o que você pode falar do adversário. Uma equipe que vem crescendo muito, vem numa sequência de vitórias muito boa, teve uma mudança de treinador, o treinador fez a equipe subir de patamar de vitórias, é um jogo difícil, vem perdendo poucos pontos na sua casa, então vamos lá para fazer um grande jogo, acho que é um jogo importante para nós conseguir um bom resultado, até para dentro nós continuarmos lá entre os primeiros, então fazer um grande jogo, mas mesmo a equipe deles vindo numa sequência boa de vitórias, vamos para Goiânia em busca dos 3 pontos. Obrigado, Cássio.